Ah, Nossa, voltamos. Olha o suador. voltamos. Pensa no suador aqui. Bom, pessoal, voltamos ao vivo e a cores. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo com a Gláucia sobre fornecimento de peças de concessionária para as seguradoras. Se você está chegando aqui agora, esse espaço é um espaço para conversar sobre peças, serviços e acessórios, um universo aí do pós-venda de concessionárias. Está chegando por aqui, não sabe bem por que existe esse espaço é para trazer protagonismo para você que é o profissional do pós-venda de concessionárias. Ô Glaucio, vamos começar fazendo com que o pessoal conheça um pouquinho melhor quem é a Gláucia, como é que ela chegou até esse momento que tu está hoje profissional. Conta aí um pouquinho da tua história. Ah, tá joia. Bom, eu desde que me entendo por profissional, né? 20, indo para 26 anos já na lida, eu trabalho com serviços, né? Sempre prestação de serviços, mas os meus primeiros 20 aninhos aí de carreira foi atuando com o segmento de locação de veículos. Foi um MBA de vida, né? Pelos tamanhos desafios também que se tem, né? Com esse mercado, concorrentes, né? Todos o ecossistema envolvido, né? No processo para que você consiga se destacar, enfim. E aí foi nesse momento que eu percebi minha paixão por gente, por encantar, por melhoria de processo, por tá sempre atenta em de que forma eu consigo melhorar a performance da minha equipe e, ao mesmo tempo, entregar um resultado melhor para os meus superiores, né? Para a gente conseguir aí sempre estar numa fase galgando novas oportunidades, né? A equipe, melhorias. Então, foi nessa primeira fase aí extensa, né? Mas nessa primeira fase que muitas das minhas paixões foram despertadas, né? E dentre elas pelo humano e pelo processo em si, né? Em estar sempre atuando pela produtividade e ganhos financeiros. Depois desse, eu acho que eu acertei mais do que errei, tá? Nesses 20 aninhos, porque eu trago aí na bagagem Deixa eu te muitos perguntar, amigos. isso mas e quanto tempo tu está lidando com essa situação de trabalhar com uma solução que ajude as empresas a olhar para o departamento de peças e olhar para o negócio de venda de peça para a seguradora como Sim, algo que tem um caminho. Isso já faz um. não, de 6 anos para cá, foi quando eu decidi me Nossa. dar uma oportunidade de recomeçar, então eu até peço desculpas, eu me sinto entrante, né, nesse setor, porque nós temos feras, né, e pessoas aí de longas datas, né, nesse segmento, mas de 6 anos para cá foi quando eu fui para a área de tecnologia. Inicial, o meu pontapé foi com a parte de orçamentação de veículos, e depois já emendei ali a parte de fornecimento, atuando numa empresa de mediação de fornecimento de peças. E aí foi quando eu comecei a ouvir todos esse vocabulário riquíssimo, né? Tanto de tecnologia quanto desse segmento, que aí é o fornecimento de peças, leilão reverso, plataforma, né? De resposta automática, quarentena de nota, enfim, todas as palavras que para mim eram extremamente novas, né? E tem um contexto bem amplo. Às vezes você fala de uma coisa, uma nota em quarentena na companhia, né? Para que o concessionário consiga receber, tem tanta coisa aí dentro, mas foi muito interessante. Eu, vamos dizer, sofri bastante no começo, mas não demorou muito para despertar a paixão e o interesse por querer conhecer cada vez mais, né? E aí foi quando a gente sente as dificuldades, né? O mercado todo olha para a companhia seguradora, né? E aí a gente via que tinha uma oportunidade grande para atuar do lado de quem faz a coisa acontecer, né?
Eu gostei que tu veio contando um pouco de como é que tu chegou ali na parte de orçamentação. E aí foi ganhando conhecimento e ganhando vocabulário, e esses vocabulários e o conhecimento, ele trouxe também algo que passou a ser uma verdade no teu dia a dia, as tais das crenças, que não são poucas. Tem um bocado de crenças no mercado sobre exatamente essa ação que é atender seguradoras, vender peças para seguradora, e aí nós não estamos falando para dentro do nosso concessionário. Nós não estamos falando, eu tenho a área de funilaria, eu tenho ali os clientes com os carros sinistrados e eu estou atendendo a funilaria que tem como o cliente pagador a seguradora. Não, nós estamos falando para fora. E olhar para fora, atender a seguradora para fora, tem um bocado de crenças. Quais são as que tu acredita que são as mais encontradas no nosso setor? Olavo, essa pergunta é terrível, né? Você já quer me tacar na fogueira, logo no começo. O Essa negócio pergunta aqui é tocar fogo. não, é um assunto bem delicado, né? Assim, bem efusivo, vamos dizer, né? Porque o que eu ouço bastante, o pessoal se queixa muito, tem uma inquietação, uma frustração, né? Porque o vender peças para companhias normalmente é um top-down, né? Eu vendo porque eu sou obrigado, eu vendo porque a minha diretoria obriga, a minha diretoria me obriga porque a montadora está para, né? Cobra que a gente tenha aí uma atuação porque precisamos atender o mercado como um todo. Enfim, mas normalmente há uma inquietação em relação a esse tema pela dificuldade, vamos dizer assim, né, de ter pouco poder de negociação, né? Esse mercado se você quer entrar nele, é óbvio que você tem que jogar o jogo, né? E jogar o jogo é estar atender algumas das exigências, algumas necessidades mínimas, né? Isso a gente expande não só para a competitividade, né, financeira, mas a gente expande para prazos de entrega, qualidade, né, do que está se entregando, né? Porque não adianta só você ir lá, você ter ser competitivo financeiramente falando e não ter todo outro processo, todo o fluxo que lá na ponta necessita, né? Então, o cumprimento de prazos, né, a assiduidade, você está sempre ali ativo nas respostas e, obviamente, né, com o objetivo de ganhá-las, né? Então, mas assim, a gente falando, né, em crenças, vamos você quer perguntar algo? Não. Vamos no papo reto, né? Vamos falar assim. A gente tem Imagine um concessionário que ele atua para atender, né, a área de peças que atua para atender a demanda interna, né? Eu tenho a minha concessionária e eu quero atuar só para atender a minha demanda interna. Eu tenho o quê? Eu tenho um estoque que atua de acordo com o que eu performei, né, para trás, de acordo com o meu histórico de ocorrências, né? O que meu balcão costuma vender, o que entra na minha oficina, né? Então, você tem ali aquele estoque preparado para atender a tua demanda interna, então tá ali, né? Ninguém mexe com ele, tá lá, caiu demanda, ele atende. Às vezes entra um carro para oficina que vem fora do contexto padrão, né? Então, não vai ter a peça, aí vai pedir ou na rede ou na montadora, enfim, o carro fica um pouquinho mais, mas já está no fluxo, já é natural para aquele concessionário que atua, né, só com a demanda interna. Agora, o concessionário que atua para atender o mercado, para atender as companhias, automaticamente tem lá o teu estoque mais robusto, né? Ele tem que ter, né, uma diversidade de peças que ele consiga estar presente nesse processo, que ele consiga atender, que ele realmente tenha, ele justifique participar desse ecossistema, né? Para ele entrar no jogo, ele tem que estar preparado para fazer bonito, né? E automaticamente, Olavo, às vezes o que talvez nem se perceba, mas o fato de você estar preparado com o teu estoque,
para atender toda essa demanda que as companhias te trazem, automaticamente você vai estar melhor preparado para atender teu balcão, né? Você passa a atender peças e volumes que antes você não atende, que você não atenderia se não tivesse, né? Essa predisposição de atender a seguradora. E balcão, lembrando que a margem é maior. Se você tem mais estoque e passa a vender mais balcão, também te ajuda, né, a subir um pouquinho essa margem. Outra coisa que eu sou apaixonada, que é pela qualidade de atendimento, que é pelo encantamento. Automaticamente, o cliente da oficina que ficaria, né, esperando um dia, dois a mais aquela peça chegar, um concessionário que atende seguradora, estoque é robusto, carro entrou, ele tem a peça, né? E consegue atender com mais agilidade, traz o que? O encantamento. O encantamento fideliza. Cliente fidelizado volta. E o cliente feliz com o atendimento indica para outros, né? Então, eu acho que é uma engrenagem bacana, acho que vira um ciclo virtuoso, né, do negócio. Então, eu acho que abrindo ainda, né, assim, o campo de visão, comparando o concessionário que não atende, né, as companhias que têm o estoque mais para o volume interno, ou uma que está ali batalhando, né, para ter o estoque, para ter a volumetria, para ter o giro, acho que acaba tendo outros ganhos, né, por essa atuação mais ampla. Então, mas deixa eu ver, então, deixa eu ver se eu estou acompanhando teu raciocínio aí. Se a gente vamos começar olhar pelas crenças, então o que a gente está vendo é que existe sim, é uma verdade, um grupo de profissionais que ainda olham, departamentos inteiros que ainda olham para venda para a seguradora, primeiro como algo que eu sou obrigado a fazer. Então é uma crença, se eu estou aqui, estou fazendo porque é obrigado. Alguém ou veio top-down da própria concessionária, alta gestão ou diretoria da concessionária, ou então da própria montadora que tem todo o intuito de fluir mais peças para o mercado e ela só consegue fazer isso através da sua rede. Então o cara está ali e pensa, isso eu faço, e é uma crença errônea, eu vou fazer, mas eu faço de qualquer jeito porque isso é obrigado. Isso é uma coisa ruim. Outra coisa que pode ser uma crença muito limitante dentro da nossa realidade é que por ter margens nós não vale a pena fazer. E por que isso é uma crença ruim? Porque num primeiro olhar muito singelo e talvez um pouco até ingênuo, eu olho única e exclusivamente para aquela peça em específico. E olho para aquela margem daquela peça e não para todo o ecossistema que ela contém. Exatamente, um contexto maior. Então, já são crenças bem ruins. Outra crença que sim faz todo sentido é que eu posso acreditar que não vale a pena investir em processos, em metodologias, em tecnologia, em profissionais para trabalhar para esse setor, para esse canal de vendas, uma vez que se eu olhei para a margem única e exclusiva, me parece, pode ter uma crença aqui ruim. Então, estamos só no universo das crenças. Sim, sim. Mas tudo bem, essas crenças estão ali, né? Sim, sim. E outra coisa, essa volumetria toda, óbvio que atendendo dentro da qualidade, a gente está falando, existe um score de fornecedores nas mediadoras, né? O fornecedor que tem assiduidade, que consegue responder, né, um percentual elevado de respostas, que participa, né, do leilão, que entrega dentro do prazo, né, que tem ali realmente zela pela qualidade do que ele, né, se propôs a fazer, que é o fornecimento de peças, né? Então tem essa escorização. Então você acaba recebendo mais volumes, né, de cotação ou como prioridade da tua marca quando entra uma cotação, que é super importante. E outra coisa, você com esse aumento de oportunidades de vendas, né?
aumentando, estendendo esse leque para as companhias, você também contribui para atingir ali o bônus da montadora, né? Tem também a Mas taxa. peraí, Glaucia, calma, porque Tem bastante senão a detalhe. gente, os nossos episódios, eles têm que ter o intervalo e tem que ter aquela coisa, calma, segura aí, assim que voltar do intervalo, a gente Posso vai viver ao mostrar vivo. quem matou. Mas olha, antes de chegar nesses pontos, que são pontos importantíssimos, eu queria esmiuçar um pouquinho ainda, já que já passou pelas crenças e são mega verdadeiras, eu Tem queria a taxa esmiuçar de um pouquinho absorção que nós ainda. não falamos ainda, hein? Não, calma, não fala taxa de absorção, que é o povo enlouquece. Até eu fico louco com taxa de absorção. Mas eu queria esmiuçar um pouquinho a questão. Tá, eu tenho crenças, mas essas crenças, elas às vezes elas estão embasadas, ancoradas nas dificuldades verdadeiras, nos desafios verdadeiros. E aí, como você está sempre nesse mundo ali, conversando com o pessoal que vocês já atendem, vocês sabem bem que tem dificuldades, que são desafios que o pessoal passa. Eu queria que tu entendesse, não, que tu entende mesmo, que tu me fizesse entender junto contigo, e tá aí também trazer o nosso pessoal, quais, no teu entendimento, são os desafios mais importantes. E aí eu estou falando daquela questão de que, poxa, se eu tenho, e aí tu até pode explicar um pouquinho melhor isso para nós, mas assim, se eu tenho 3, 4, 5 mediadoras que estão me mandando orçamentos, eu preciso preenchê-los, e isso demanda tempo, e eles chegam a todo instante, e eu não sei para quem eu mando, e de que maneira eu mando, e como é que eu formato tudo isso. Isso é um desafio hoje para quem não tem soluções e metodologias? É, o negócio começa lá quando acontece o sinistro, né? Vou dar uma introdução rápida. Existe, né? É feito lá o processo de orçamentação. A orçamentação chega na companhia através de um sistema de orçamentação. Perito, né? Pega ali e faz as análises. Aí já começam, infelizmente, alguns errinhos, né? De part number, né? Então começa o primeiro grande desafio aqui, que já é no momento inicial, né? O part number da peça. Mas voltando para o perito, ele aprovou, né? Quais são os itens de substituição, quais são as peças de reposição desse orçamento, calibra o sistema dele, ele pega todas essas peças que, né, necessitarão ser substituídas e dispara. Agora, o dispara é outra coisa, bastante sofrida, vamos dizer assim, né, para o mercado como um todo. Por quê? Tem companhia que trabalha com o sistema internalizado, né, de compra de peças, então ela tem um sistema próprio. Muitas vezes, mesmo ela tendo um sistema próprio, ela também dispara através de uma mediadora para poder comparar as opções de resposta que ela tem. Às vezes ela trabalha até com outras duas seguradoras, então muitas vezes o concessionário recebe essa mesma cotação, né, do mesmo sinistro por mais de uma plataforma, né? E são aí 7, 8, 10 plataformas diferentes que fazem esse processo de compra e venda de peças, seja por leilão reverso, ou seja, de uma companhia, né, que tem um sistema próprio. Lembrando que tem a cotação de leilão reverso e algumas já fazem aquela negociação, né, com uma tabela de valor fechado, onde o pedido entra ganho. Mas mesmo assim, todas elas têm a sua particularidade. A concessionária precisa ter profissionais aptos para responder cada mediadora, porque cada uma delas tem o teu padrão, tem o seu layout, tem a sua, às vezes a mesma resposta que ele dá uma peça em BO numa plataforma, ele tem que fazer um clique, na outra plataforma ele tem que fazer 3 cliques e em ambos ele tem que justificar o motivo, né? Então assim, a gente falar que a área de vendas, né, de peças é uma área bem delicada, porque ele está ali, a concessionária está investindo nos profissionais, porque ela precisa disso, sem saber se vai vender ou não, né? Se ela vai ter aquela receita, inclusive, para, né, para cumprir essa demanda, né, de pessoal, porque realmente é isso, né?
você está investindo e não sabe se vai ter o retorno, e depende, óbvio, aí de uma série de fatores, né? Da competitividade e aí da qualidade, né, no processo até a chegada da peça na oficina. Então, assim, o desafio, vamos dizer, o maior deles é o profissional treinado, né, para conseguir responder 10 plataformas diferentes, né? O próprio vendedor, às vezes, um só responde para uma, duas ou três mediadoras. Às vezes tem uma dor de barriga, no dia seguinte não vai. Às vezes é WO, é um dia que ninguém vai responder porque não tem ninguém preparado para aquela mediadora em si, né? Ou se outro colega vai responder, é óbvio que o trabalho dele também vai ficar prejudicado, né? Falei só de resposta de cotação, mas tem aí todo o vendedor, por exemplo, tudo que ele vendeu no período da manhã, ele tem que separar um momentinho da tarde para fazer gestão das vendas feitas, né? Que inclui acompanhar retirada de peças entregues que foram peças erradas, né? Por algum motivo, ou peças que chegaram avariadas, ou ele tem que acompanhar todo o fluxo, às vezes cobrar o pessoal de logística se entregou, se não entregou, e emissão de nota fiscal, que é uma outra coisa que a gente fala, meu Deus, né? Ele precisa vender, mas ele é responsável aí, eu não, né? Acho que de todos os concessionários que a gente já visitou aí nesse um ano, acho que 80%, 85% é o próprio vendedor que faz a remissão da pré-nota fiscal. E aí é um investimento de tempo maluco também, né? Porque nem mencionei, mas tem cotação que são 15, 20, 25 itens, né? E o vendedor, ele tem que estar de olho. No momento que ele está respondendo cotação, ele tem que estar de olho no temporizador. Se ele responde 2, 3 mediadoras, ele tem que estar alternando tela e vendo quanto tempo eu tenho para terminar esse, para ir para a próxima e depois para a próxima, né? E fazendo as contas, né, os cálculos ali na mão para poder preencher a primeira linha até a 25ª, né, se preocupando em olhar se tem estoque ou se não tem, antes de confirmar a cotação, que é outro detalhe. E muitas vezes o vendedor está ali com a tela dele da cotação, com a planilha dele de estoque e no site da montadora também, porque se ele não tem no estoque, ele já entra no site da montadora e já faz o procedimento de pedido de peça, né? Então, assim, é aquele que fala assobiar e chupar cana, né? É muita coisa para fazer. Então, a gente percebe que assim, é a formiguinha passando, né? Perde-se não só uma, não duas, não três oportunidades de venda, né? Perde-se muitas oportunidades de venda, porque se fosse só o ir, responder, entregar, estava lindo. Tem muito embolo aí nesse meio, né? Infelizmente, entregas. A falta, às vezes, até a preocupação em dar conta de responder tudo, de estar olhando a mediadora 1, 2, 3, o temporizador, que ali não para, o reloginho, né? Tá contando, às vezes ele acaba não fazendo o mais nobre que esse profissional tem, que é a tecnicidade, né? Ele não consegue parar para olhar com atenção aquela imagem, se bate com aquele part number, às vezes vai tão automático que a hora que viu, já fechou a venda, que nasceu errado lá atrás, lembrando, né, o part number lá pelo perito, que não teve essa oportunidade de fazer esse refinamento pela correria natural ali, né, da área, e aí fica nesse, né, nesse processo que acaba sendo sofrido e, na minha visão, acaba sendo bastante improdutivo pela perda de tempo com coisas que ele não precisaria fazer, vamos dizer assim, né? E pelo lado do gestor, aí eu falei do vendedor, né? Da loucura que você falou dos desafios encontrados, né? Então eu foquei primeiro no time de vendas e agora falando do gestor, como que o gestor consegue compilar as informações de 9, 10 mediadoras? Não consegue, não consegue. Então, por mais que está ali tentando, né, da melhor forma, fazer gestão do negócio, atender equipe, tentar garantir, né, a qualidade do processo, não consegue. Então, assim,
a nossa solução, né, ela atua em dores e como eu digo, acho que é na dor mesmo, que são muito fáceis de se resolver, né? Tendo uma visão, né? Uma busca de oportunidade. Eu vou falar uma coisa que é muito engraçada. Quando a gente faz, né? O nosso pessoal faz o contato com a concessionária, com o gerente de peças, quando fala que é fornecimento para companhias, não quero nem ouvir. Não quero mais nenhum parceiro, já não aguento mais, não tenho mais margem, sabe? Então, o negócio é bem delicado mesmo, mas tem que Mas ó, se. eu gostei de tudo que tu está trazendo aí, porque tem aquela história. Se eu tenho dores, se eu tenho dificuldades, se eu tenho desafios, existem oportunidades de melhorar. Se eu estou olhando só para a margem, ela é pequena, e eu olho para o tamanho do trabalho que demanda e o estresse do lado do operador, da pessoa que está na correria. Ora porque não tem processos, ora porque às vezes para cada intermediadora tem um processo diferente, e aí a correria é maior ainda. Quando ele olha para tudo isso e olha só para a margem única, ele realmente começa a acreditar, e aí vem as nossas crenças, de que será que vale a pena mesmo? Então, quando tu pintou esse cenário, que é o cenário do dia a dia, da maioria dos departamentos de peça, quando eles estão olhando ali para fornecimento de peças para seguradoras, como um canal que poderia explorar bem, a gente pode olhar para algo e dizer assim, meu Deus, vamos nos afastar disso, ou olhar por outro lado e dizer assim, vamos buscar boas oportunidades que tem aqui e tentar tirar melhor proveito disso. E aí Mas eu sabe o que acho que acaba? começa a fazer o Mas sabe o que sentido acaba aquilo que tu falou lá acontecendo? atrás. Acaba acontecendo que eles enxergam, por não conseguir visualizar através de dados tudo o que está acontecendo, eles falam, não, está faltando gente, vai lá e contrata mais. E aí, assim, junto com o contrata mais, o que acontece? Maior investimento, né, em equipamentos, às vezes precisa trocar de sala, comprar mais mesa, automaticamente vai ter um aumento de venda, porque vai ter mais vendedor, mas o custo operacional sobe junto, né? Então, a falta da visão, né, dos números, poxa, quantas cotações entrou para nossa empresa, independente da mediadora, né, como um todo, esse mês? Putz, não sei. Qual foi meu percentual, minha taxa de conversão? Não sei. Quantas eu perdi? Putz, não sei. Quantas eu perdi por falta de peça em estoque? Não sei. Então, todo esse volume todo, óbvio que a gente a gente não está falando uma verdade absoluta, né? Tem alguns concessionários que já estão um pouquinho mais avançado, né, com tecnologia de gestão, tem um BI que consegue lá de alguma forma extrair os dados, né? Mas acho que um bom percentual não evoluiu para isso ainda, tá? E acaba fazendo gestão no escuro, né? Essa falta, né, de dados que te permite tomar decisões assertivas, decisões com base no que acontece. Imagina que bacana eu saber quantas cotações eu perdi ou quantas peças eu deixei de vender porque eu não tinha no estoque. Você poder fazer uma interlocução com a área de compras, né, através de fatos reais e não de achismo, eu acho que a seguradora. Não, né? Você com dados, com informações, tomar uma decisão assertiva. Né? Então, eu acho que é mais ou menos nessa linha que a gente entende que consegue aí mitigadores, né? Que além de toda a inteligência no processo, né? Também abrimos, vamos dizer assim, acendemos essa luz para o gestor que vai conseguir ter acesso a todas essas informações de formas detalhadas, né? Por mediadora, por região, qual região eu mais ganho, qual região eu mais perco, né? Quando eu ganhei, qual foi a ferramentas, ou que você use a tecnologia como ela pode somar, né, para a gente.
Tá, mas então agora nós entramos num outro momento aqui do nosso bate-papo. A gente está entrando num momento em que nós já vimos as crenças, já vimos o tamanho enorme das dificuldades e começamos a vislumbrar que existem oportunidades. Então eu Mas a comecei, culpa é sempre da seguradora, hein? Às vezes eu não chego no resultado, mas não, eu não vou porque eu não quero atender a seguradora, ela puxa a minha margem para baixo. Que acho que já é um jargão também, né? aí está lá no universo das crenças, são todas as crenças que nós temos no nosso jogo. Mas se eu quero jogar esse jogo de verdade e enxergar oportunidades, tu trouxe algumas aí que eu só quero ver se eu estou enxergando as oportunidades como tu está nos mostrando. Então eu entendi que existe uma oportunidade de alavancar a quantidade de atendimentos que eu faço, sem necessariamente, não é uma promessa, mas sem necessariamente ter que aumentar o meu número de colaboradores. Então quer dizer que eu posso ser mais eficiente. E ser mais eficiente não porque o operador, o profissional que eu tenho ali, não sabe o que ele faz, mas sim suportar ele com tecnologia para que ele possa fazer aquilo que ele tem que fazer de uma maneira melhor. Então, nós temos aqui uma possibilidade de escalar a quantidade de atendimentos sem ter que subir de maneira igualitária o meu custo de operação. E aí já começa a mudar o jogo, porque mesmo com margem pequena, mas se eu vendo muito mais no mesmo espaço de tempo com um custo igual, eu começo a trazer resultados de rentabilidade melhores. Então já vi uma oportunidade bacana ali. Outra oportunidade que me pareceu muito clara quando estava falando é que se eu tenho várias intermediadoras e aquela correria do dia a dia, tudo que eu estou fazendo, mais as seguradoras que não têm intermediador, tudo aquilo lá, e eu ganho uns, perco um monte, eu não sei bem por que que perdi, a que margem eu trabalhei com cada uma, as minhas taxas de conversão. Se eu não tenho isso, na maioria das vezes, eu tomo decisões muito mais baseadas no meu feeling, ou como eu digo, né, a gestão por esperança. Eu tenho a esperança que mês que vem vai ser melhor. Me parece que uma grande oportunidade que a gente tem é que se eu consigo colocar tudo num único dashboard, num único quadro de informações, num único BI, as coisas começam a trazer, e os números contam histórias, começam a me contar histórias, e essas histórias fazem com que eu comece a ter insights, esses insights viram tomadas de decisões mais assertivas novamente, e que fazem eu ir no caminho melhor. Porque a pior coisa que tem, eu sempre acreditei, é acelerar com o pé no fundo do acelerador, sem saber para que lado a gente está indo. Porque pode ser que logo ali na frente tenha um muro. Então, antes de ganhar essa tração, essa velocidade, eu vou com tudo, se eu puder olhar para onde eu vou, se eu tivesse a maneira de ter um GPS bacana para me mostrar para onde ir, aí eu posso até começar devagar e ir ganhando velocidade ao longo do tempo. Mas eu estou indo para o caminho certo. E aí me parece Sim. que você falou que isso é uma grande oportunidade, se eu tenho alguma coisa que integra tudo isso. E aí, olhando só para essas Os insights. oportunidades, já começa a olhar e dizer, não, pera aí um pouquinho. Quando a gente está falando em profissionalizar a venda de peças para a seguradora, nós não estamos falando que nós temos que trocar os profissionais que lá estão. É simplesmente construir ali um processo, usar de tecnologias e ter métodos, assim como a gente tem para o balcão de peças, assim como a gente tem para a boqueta para dentro da oficina, assim como a gente tem para o consultor de serviço, para o pessoal que vende novos, seminovos, F&I, acessórios. São estratégias que são tomadas, planejamentos que são feitos, desenhos de processos que nós vamos fazer, decisões tomadas, profissionais capacitados, preparados e, mais do que isso, supridos, munidos de ferramentas para fazer. Porque não tem mecânico que dê conta de resolver um problema se eu só deixar ele trabalhar com as próprias mãos sem as ferramentas certas. Então eu preciso
entregar uma ferramenta bacana. Então, se nós olhamos para todas essas oportunidades que tu trouxe, eu começo a me sentir mais confortável para te fazer um pedido, que é que tu traga para nós aí, porque Eu vocês acho, fazem isso, trazer para nós um pouco concluindo, desse universo. só concluindo um pouquinho o que a gente está falando de oportunidade, usar o nosso material humano para o que agrega, para o que soma e para o que vai me ajudar a ter melhores resultados. Se ele tem uma tranquilidade maior, vou dar um spoiler, né, um spoiler aqui do nosso produto, mas só en passant. Por exemplo, ele abriu a cotação, ela já vem preenchida com as condições da minha concessionária. Putz, eu não preciso me preocupar em preencher 20 linhas, o valor que está ali numa tabela que eu ia pôr manualmente um por um, fazendo cálculo um por um de rentabilidade, de resultado, né? Isso aí já é um ganho absurdo de tempo, né? Então, assim, é colocar a tecnologia para fazer aquilo que não soma, que não traz conhecimento e tão menos resultado, né? Então, a tecnologia tem que ser usada para isso. E liberar o nosso material, né, humano, a nossa joia aí, né, que são as pessoas, para usar o que elas têm de conhecimento, que elas têm de vivência. E a hora que ela aplica esse conhecimento com essa tranquilidade, entre aspas, né? Mas ela não precisa mais se preocupar em ficar digitando um número conhecido, né? Mas que até então é linha a linha, e olhar para o processo em si, né? Se está certo, se está errado, corrigir o part number. Imagina o fluxo andando bonitinho, ele tendo tempo para conferir o tanto de redução de erros de processo que vai ter, o tanto de peças que até então são entregues com bastante erro, até porque já nasceu errado lá atrás e ele não conseguiu pegar e corrigir aqui nesse momento pela correria, né? Então, assim, imagina ele podendo olhar com atenção, cotar com atenção, responder. Você elimina tantas falhas. Por exemplo, uma coisa que é simples, né? Que para nós hoje é simples, uma emissão de pré-nota fiscal. Eu tenho uma solução básica, né? Fez todo o processo na plataforma, eu já gero uma pré-nota fiscal ali no pedido ganho, né? Tá tudo ali, aquelas regras. Cada seguradora tem uma exigência de preenchimento no pé da nota, aí ele coloca a exigência de um na nota do outro, é o suficiente para barrarem a nota lá e ter todo o reprocesso, faz de novo, né? Então, assim, a gente fala de coisas que são simples e até te cortei por uma coisa bem nobre, porque nem sempre você melhorar teu resultado, tua margem, é vender mais caro, é vender melhor, não. Você pode melhorar tua margem reduzindo teu custo operacional, né? Que é uma coisa que a gente quer chamar bastante atenção em relação a isso. Melhorar a margem não é só vender melhor. Eu posso vender com uma margem menor, mas eu trabalhar o meu custo operacional, né? Eu não preciso aumentar mais 10 vendedores. Não, eu posso usar de tecnologia ou de alguma outra forma que otimize o meu processo, que faça o meu fluxo andar, né, redondinho, vamos dizer assim. Né? Então, é mais chamar atenção para isso. A margem nem sempre, principalmente nesse nicho, né? A gente está falando de venda para companhias seguradoras que não é um mito, realmente, as margens são apertadas, né? Mas quanto melhor, quanto mais eficiente eu for no meu processo, eu consigo equilibrar ou melhorar um pouquinho mais a margem desse todo. Bom, então a gente pode esperar, agora já indo para um momento importante, quem está nos ouvindo aí, chegou até aqui, sim, nós estamos aqui porque tem solução para essas dores todas que a gente passou. A Hub Parts é uma solução extremamente importante, competente para você aí. Mas como que você pode saber que ela é a solução que você precisa aí? É o que nós estamos passando aqui agora. Essas dores que foram levantadas até então, elas são eliminadas através de uma solução. A HubBart é essa solução para que você possa integrar todos os mediadores numa única plataforma e que essa plataforma, como a Glaucia falou lá no início desse nosso bloquinho de agora, quando entra uma cotação dessa, as peças já serem carregadas automaticamente, já entender se tem, se não tem, se está certo, se não está. Se não tem. Então, olha só, isso é ganho de velocidade, isso é escalar o número de atendimento
de uma maneira que você não precisa aumentar a quantidade de profissionais que aí estão. Esse é um ponto muito importante. Só por esse ponto já vale muito a pena a gente... Opa, eu tenho que ficar esperto com isso aí, eu tenho que saber como essa solução pode me ajudar. Mas esse não é o único ganho. Outro ganho é que agora você deve ter dito umas 456 vezes o tal do temporizador. Porque tudo tem tempo para se fazer. E aí, se eu não consigo dar conta dentro do tempo, do lado do meu cliente, porque querendo ou não, ele paga pouco, ele paga muito, a margem é pequena ou não, até parece que a margem na venda de veículo novo é enorme, né? E mesmo assim a gente passa o dia inteiro gritando, venham até o nosso showroom e comprem nossos automóveis. A margem para a seguradora pode ser uma margem menor, mas nós podemos ter muitos ganhos se nós jogarmos um jogo num outro nível. E esse jogo no outro nível é ter o meu cliente, porque a seguradora é um cliente, porque a partir do momento que entra dinheiro vindo de lá no meu caixa, passo a ter uma relação de cliente com eles. Se eu consigo atender esse meu cliente no tempo mais rápido possível, assim como no nosso balcão de peças, se eu tenho um acerto nas peças que eu coto, assim como eu faço no balcão de peças, se ao ganhar aquela cotação, eu entrego a peça certa no menor tempo possível, assim como eu faço no balcão de peças, eu passo a ser um player importante também para a seguradora. Porque a seguradora também tem o cliente dela, que são as oficinas, todas que estão Somos espalhadas por nós, aí, né? que têm os seus clientes, os donos dos veículos. Então, existe uma pressão muito grande para que a coisa aconteça. Então, olha que é um outro ganho muito importante que a gente tem, que é atender bem os nossos clientes. Mas não foi só isso que a Glaucia trouxe. Outro ganho importante, sim, trazer, que benefício que a gente passa a ter municiando os nossos profissionais de peças com tecnologia e processos, é a tal da pré-nota. Algo que é uma correria, não, eu já boto, já tem presetado tudo o que é necessário e as coisas vão acontecendo de maneira automatizada. Pessoal, nós não podemos ter medo da tecnologia e nós temos que usar a tecnologia naquilo que ela é melhor para fazer, que é todo e qualquer trabalho repetitivo deve ser entregue para uma tecnologia fazer. Então, olha a quantidade de degraus que nós somos capazes de subir nesse nosso canal de vendas, com esses nossos clientes, seguradoras e todas as mediadoras, através de uma solução. É mais ou menos isso, né? No mínimo isso, Glaucia. Sim. Olavo, é interessante quando a gente faz a implantação, né? Num concessionário, o vendedor, a hora que ele vê aquilo funcionando, eles olham para o lado e é até constrangedor, porque fala, pô, esse negócio aqui vai tirar meu emprego. Eles ficam desesperados, mas a hora que o negócio ele vê o quanto a produção, né, muda, o quanto os acertos acontecem com naturalidade, né, o quanto o processo flui e que no final de um mês lá a gente faz aquele balanço, né, com o parceiro, o vendedor fala, puxa vida, eu dobrei minha comissão, né, eu consegui trabalhar sem sofrimento e vende mais. Né? Claro que tem problemas nas outras áreas, na logística, na entrega, enfim, né? A peça que chega variada, aí a tecnologia não resolve, né? Esse tipo de coisa. Mas, assim, é um outro cenário. E a gente, quando chega lá, eles já fizeram ali ó, a cabeça da gestão, né? Eles fazem questão de apoiar e de dar a opinião, feedback positivo pela continuidade, com medo de que, por algum motivo, né, não seja aprovado para seguir adiante e o quanto a vida dele mudaria, voltar para o caos que era antes de testar a plataforma. Né? Então, isso é bem interessante. Mas falando de exemplo, né, de boas práticas, eu mesma visitei um concessionário há um ano atrás. A Hub Parts é uma startup, tá, de tecnologia. Eu entrei para o time para somar um ano atrás e a plataforma já vinha sendo desenvolvida nos 2 anos anteriores, tá? Foi ali o tijolinho e tivemos alguns parceiros mega importantes aí nessa caminhada, né? Para a plataforma estar na maturidade que ela está hoje. Então,
Gratidão para quem nos apoiou aí, e que hoje a gente está no Go Live, tá? Todo mundo que nos apoiou, estamos em assinatura de contrato, porque realmente faz sentido, e estamos agora, né, para o jogo da vida real, né? Com a parceria. Mas concessionário que eu visitei, que naquela de nem querer me ouvir, não querer atender, não, seguradora, eu estou desativando aqui, eu estou começando a me preparar para desativar a venda para companhias, não sei o quê. Vê a nossa plataforma, entende? Não, porque eu não quero contratar mais, minha diretoria está no meu pé, que eu estou aumentando aqui o meu custo e não aumenta a receita. Conhece nossa plataforma, deu oportunidade, testou, se encantou com o mesmo time que ele tinha, ele conseguiu retomar, e hoje está numa posição muito prazerosa de se ver, que ele está realmente com um bom score nas mediadoras, e realmente deu aquela virada de mesa. Mas por quê? Porque ele acreditou, porque ele se deu a oportunidade de ver, né? Não dá para se fechar a algo novo, né? Então, o que a gente fala? De se permitir conhecer, né? Tentar, não custa nada. A tecnologia veio realmente para somar, não para, né, tirar oportunidade de ninguém, mas sim trazer inteligência no processo. Às vezes, aquele excelente profissional que você tem, ele pode somar na logística, que de repente é uma área que está demandando mais atenção do que vendas em si, né? Uma vez que o processo está bonitinho, está redondinho, está funcionando, estou aumentando minhas vendas. Porque tem outra coisa, tem uma grande rede de concessionários que falou assim para mim, lá, eu estava aqui pensando em contratar mais porque eu estou sendo cobrada por aumento de vendas. Poxa, com essa plataforma, talvez tudo que eu estou perdendo de oportunidade que eu não enxergo, que eu vou passar a responder, né? Vamos dizer assim, esse caminhão, essa enxurrada de cotação que vai embora por WO, né? Que nem se sabe ao certo o volume, mas é muito grande. Ela falou, putz, acho que só se eu já conseguir atender e responder e participar dessas oportunidades que eu já perco, que hoje eu não sei, de repente eu já atinjo a meta que eu estou sendo cobrada. Não preciso fazer nenhuma, né, encher aqui, colocar mais 10 vendedores. Ela falou, não, de repente, com essa plataforma, eu consigo dar conta do todo, melhoro o meu processo, né, coloco inteligência, meu colaborador vai estar mais satisfeito trabalhando, e ainda consigo até, de repente, atuar positivamente numa outra área que precise, né, de uma melhoria de estruturação também. Então, assim, são N possibilidades, né? Ó, pessoal, guarda com carinho essa informação. Você poder melhorar a tua performance. E você, quem é peça, sabe, você que é o gerente de peça aí sabe, todo dia você recebe um e-mail, uma ligação no telefone, e no teu WhatsApp vem uma mensagem do pessoal lá da montadora dizendo, e aí, vai comprar aquilo que nós combinamos ou não? Vai subir 10% ou não vai? Vai atingir a meta ou não vai de compra do mês, do trimestre, do semestre? A gente sabe o quanto nós somos pressionados a fazer esses números. Eu acho que ficou mudo, Olavo. Acho que travou a tela dele. Ao vivo é assim, né, gente? Ele me abandonou aqui sozinha. Eu não, eu tô aqui. Tá me ouvindo? Eu ia te deixar assim, ó, sozinha. Pessoal, na verdade, nós chegamos a 50 minutos do nosso bate-papo aqui, e eu tô saindo desse bate-papo tá bem, com um olhar bem diferente para vendas de peças para seguradoras. Eu conhecia muitas das crenças e, por ter trabalhado muito tempo em concessionária, muitas delas faziam parte da minha rotina. Os desafios internos são exatamente esses pintados pela Glaucia, aí você sabe bem, quem está nos ouvindo, que nós temos todos esses desafios, sim, mas as oportunidades elas estão aí para serem colhidas. Ficou muito claro para nós que
botar a ferramenta certa na mão do time é melhorar a velocidade de resposta, é reduzir o estresse, é jogar um jogo num outro nível. E aí sim, mesmo que a margem da operação seja menor, a gente consegue ter ganhos colaterais muito maiores, que vão desde a gente atender mais, aumentar a quantidade de compras que a gente faz com a seguradora e o montador, e nós vamos vender isso, nós não estamos deixando parado o nosso estoque, isso nos ajuda no quesito das necessidades da montadora, de atender e estar mais perto dos nossos bônus, que a gente sabe que funciona assim. A gente viu também que quanto maior é a capacidade de atender o mercado, melhor suprido o nosso departamento de peças está, e isso tem um efeito positivo no balcão e tem um efeito positivo dentro da oficina, que impacta na satisfação do balcão, impacta na satisfação do cliente dentro da oficina também. E a gente joga um jogo num outro nível. Eu acho que esse nosso bate-papo de hoje, que não é o único, mais para frente a gente volta aqui, conversa de novo sobre isso, mas hoje eu acho que ficou muito claro que nós temos sim como ir para um outro patamar. A Glaucia está aí, tem aqui embaixo, está passando tanto o e-mail dela quanto o número do telefone para entrar em contato, conversar com eles. A Hubparts tem solução para o nosso e é uma solução que vai nos ajudar a ir para um outro patamar. Vocês sabem que eu trago aqui ou profissionais que trabalham direto na concessionária, ou então profissionais que ajudam as concessionárias a ter o protagonismo que elas merecem. A Hubparts é mais uma dessas. Então, não vai perder essa chance. Glaucia, O mercado está acostumado últimas palavras são suas. Empresas e profissionais que olham para a seguradora, né? Todo mundo ali, como que a gente faz para atender melhor a seguradora, para atender melhor, né? E nós realmente nos focamos a dar esse protagonismo, né? E a trazer uma solução, a mitigar dores do fornecedor, né, do concessionário. Então, às vezes, até o espanto quando a gente liga e fala que tem uma solução, que tem, né, um produto voltado para o concessionário, meio que gera aquela estranheza, aquela desconfiança, e até a gente conseguir a oportunidade de mostrar, a gente fica nessa, poxa vida, né? A gente está falando de uma coisa super bacana, tal, e a pessoa está desconfiada e está preocupado com a margem, eu não tenho mais margem, né? Então, eu agradeço, né, aí a oportunidade, agradeço a atenção, né, de todos que estão aqui com a gente, ou que está assistindo em um momento posterior, mas obrigada por nos assistir, pelo interesse, né, no que a gente tinha aí a dizer. Mas para quem entender que essa solução possa fazer sentido para a tua operação, eu estou à disposição. Vai ser um prazer de mostrar a plataforma, né, de oferecer aí, de repente, um testezinho, né, aquela coisa gostosa, né, para você poder fazer uma degustação da plataforma e validar se faz mesmo sentido, se não faz. A gente está aqui realmente para ser a solução, né, para esse segmento, e o nosso sucesso é o sucesso do parceiro, né? Só faz sentido a nossa existência se realmente o que a gente se propôs a fazer entrega o resultado que a gente almejou, né, no desenho do produto. Nossa, obrigado mesmo pela tua generosidade de estar aqui essa hora da noite compartilhando com a gente a tua experiência, mostrando que existem alternativas. E deixa eu falar para você que está aí do outro lado. Faz sentido. Faz todo sentido você trabalhar com essa frente, vender para seguradoras e ter sim com vocês aí a Hubparts para te ajudar a obter mais resultados. Não precisa se preocupar. Tira da cabeça isso. Faz sentido, pessoal. Nós precisamos dar esse passo
profissionalizar e suprir o nosso pós-venda e a área de peças. Quando estamos falando em jogar o jogo com seguradoras, melhor suprido com boas ferramentas, e Hub Parts é a ferramenta que você precisa. Pessoal, obrigado por ter ficado conosco até aqui. Quem está nos vendo no futuro, melhor ainda, obrigado por dedicar um pouco do seu tempo. Não é a única que nós vamos conversar com a Hub. Mais para frente a gente vai fazer outra bem bacana também. Vocês não vão ficar órfãos, não é a única vez que vão ouvir falar dessa empresa. Valeu, até o nosso próximo bate-papo. Sucesso para todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Deixa eu botar. Eu acho que eu vou encerrar hoje com uma música. Vai ficar bonito aqui.